Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estou de volta para contar para vocês como que foi que eu fui aprovada na minha prova prática da CNH, da carteira de habilitação aí. Então, se você quer saber as dicas, tudo que eu fiz, como que foi esse processo da prova prática, é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, já clique em gostei, se inscreve aqui no canal para você me ajudar e já deixa aí seu comentário se você assistiu o meu último vídeo, onde eu conto todo o passo a passo de como tirar a primeira habilitação, tá bom? Então é isso, chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, pra quem não sabe, eu tirei a minha carteira de habilitação já tem um tempinho, já peguei a definitiva, inclusive. E eu gravei um vídeo aqui no canal assim que eu peguei a minha definitiva para falar todo o passo a passo de como que faz para tirar a habilitação. Desde os documentos, aí a autoescola, no Detran, tudo certinho, os valores que eu paguei. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês conferirem. E também aqui no box de informações vai ter o link desse vídeo. Então, se você não conferiu, você não sabe por onde começar para tirar sua primeira habilitação, vá nesse vídeo que eu já tirei todas as suas dúvidas. E naquele vídeo eu prometi que eu voltaria para gravar falando sobre a prova prática, como foi todo o processo para mim. Demorei um pouco, aconteceu muitas coisas, mas enfim, voltei para contar como que foi a minha experiência e como foi a minha prova prática. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não passei de primeira na minha prova prática. E isso, gente, foi assim, eu acho que foi uma malandragem, que eu posso até dar dica pra vocês, contar como que foi aí um outro vídeo, por que que eu fui reprovada na minha primeira prova. Então, assim, eu passei na segunda vez, e isso, gente, é super normal, tá? É muito difícil alguém passar de primeira, porque, assim, infelizmente, a gente tem muita gente pilantra aí, né, que quer pagar o quebra, nem sei se tem mais. Enfim, aí tem uns carinhas aí que, infelizmente, quer arrancar um dinheirinho do aluno. Tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado mesmo. Mas eu não paguei quebra, eu fui ali, passei na raça mesmo, porque eu me recusava a pagar um quebra, sendo que eu sabia dirigir. E fui reprovada, assim, por uma coisa muito idiota, digamos assim. Bom, mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o dia da prova, a segunda prova que eu fiz, que fui aprovada. Mas isso, gente, vale para as dicas, vale assim, tanto para a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quantas vezes vocês forem fazer a prova, tá bom? Primeiro, antes de tudo, saibam que no dia da prova vai ter várias pessoas ali ao mesmo tempo para fazer a prova. Comigo foi exatamente assim, eu cheguei lá, assinei um documento falando que eu ia fazer a prova, tinha uma fila, todas as autoescolas da cidade faz a prova no mesmo dia. Então, assim, eu fiz durante a manhã inteira. Você chega lá, acho que 7 horas da manhã e eu saí meio-dia, porque eu fui uma das últimas. E era por ordem alfabética as autoescolas. Então, assim, a minha foi uma das primeiras também, a Soriana. Só que tinha muita gente da minha autoescola. Então, da minha autoescola eu fui uma das últimas a fazer. Porque vem todo um trajeto, são vários carros, então eu tenho que esperar a pessoa que fez a aula em determinado carro, tem que esperar aquele carro para fazer a prova. E é uma dica, não sei se funciona isso em todos os lugares, mas aqui a gente fazia a prova no mesmo carro que a gente praticou durante todas as aulas. Então fica mais fácil, você já conhece as manhas do carro, já sabe os truques, já tem o tempo certinho da embreagem, enfim, tudo certinho. Então eu fiz a prova com o mesmo carro que eu pratiquei durante todo o meu período de aula, tá? Então, primeira vez, chegou a minha vez de entrar no carro, você entra no carro e depois, logo em seguida, vai entrar um instrutor, o avaliador da sua prova. Então, a primeira vez, na segunda vez, eu entrei no carro, bem tranquila, dei bom dia, né? Falei da segunda vez, que era a minha segunda vez fazendo a prova, já pra, né? Ó, já é minha segunda vez fazendo a prova, não vai querer me jogar, me reprovar por causa de quebra, enfim. Então, você entra no carro e a primeira coisa que você vai fazer, gente, olhar os espelhos. Você tem que conferir todos os espelhos, tá? Inclusive, o meu avaliador perguntou se eu conferi os espelhos e depois ele deu uma verificadinha se estava tudo ok. Então, você arruma o retrovisor, tudo certinho. Coloquei o cinto, arrumei o banco. Todo aquele passo a passo que a gente tem que fazer nas aulas práticas é exatamente o que você vai fazer na prova, tá? Então, com tranquilidade, é tudo no seu tempo, não tenha pressa para fazer a prova. Então, você entra no carro, ajusta o banco certinho, ajusta aqui atrás, nas costas,
arruma os espelhos pra você, confere tudo certinho. Depois de tudo isso, ele vai falar, vê se tá no ponto morto, né, o carro certinho. Então, ele vai falar assim, pode ligar o carro e sair. Então, gente, primeira coisa que você vai fazer, verificou se tá no ponto morto, vai ligar o carro, né, colocar a primeira seta. Não esqueçam da seta, gente, porque assim, qualquer coisinha que você errar, vai descontando pontos. E se você juntar aí 3 pontinhos aí, você já tá eliminado, já tá fora. Enfim, então ali colocou a seta, espera a rua tá tranquila, olha bem se não tá vindo nenhum carro. E aí você pode sair, né? Colocar a primeira e pode sair. Assim que você começa o trajeto, ele não vai falar mais nada. Ele só vai simplesmente falar, vira esquerda, vira direita. E você tem que dirigir tudo certinho. Então, saiu com o carro, colocou a primeira para sair. Depois que já saiu, já coloca ali a segunda. E tenta também, gente, sempre manter o limite da velocidade que você treinava. Lembrando que eu acho que é 30 km por hora que você pode andar. Então, assim, vai na manha, tranquilinho, não tem tempo para você fazer essa prova. Então, não queira ficar afobado, querendo correr, desviar dos carros. Não, vai tranquilo, na manha, certinho, tá bom? Então, eu fui seguindo o meu trajeto, era bem tranquilo, eu já conhecia o trajeto. Então, eu fui, saí certinho. Aí, ele falou, vira à esquerda, dei a seta, tava vindo um carro. Virei à esquerda, desci, era uma descidinha, desci o carro, tinha as lombadas. E aí, gente, começa os testes, tem as paradas obrigatórias. Mesmo que você esteja numa parada obrigatória, olhou para os lados, não tem carro vindo, gente, para. Se tá lá escrito para parar, sabe? Para. Pra você fazer certinho. Porque assim, no dia a dia, depois que você já tá dirigindo, você tá olhando de longe, você vê que não tá vindo carro, você já entra. Mas na prova, você tem que parar. Se você não parar, você já leva uma canetadinha ali, já vai descontando os pontos. Então, lá tem a parte escrita no chão, pare, a placa de pare, parada obrigatória. Se eu não me engano, são 3 paradas obrigatórias. Então, eu desci a rua, no final da rua tinha a primeira parada obrigatória. Inclusive, não tinha ninguém passando, nenhum carro vindo. Mas eu parei, olhei certinho para poder cruzar, pus na primeira novamente, segui. Cruzei, segunda parada obrigatória. Eu teria que virar à esquerda. Então, coloquei a seta para a esquerda, olhei para os lados, coloquei a primeira, saí com o carro. Depois que eu entrei com o carro, troca, coloca a segunda marcha de novo, gente. Toda parada obrigatória, mesmo se não tiver vindo carro, se não tiver vindo gente passando, tem que parar, senão você vai ter a anotaçãozinha, tá bom? Então, fui, passei mais uma parada obrigatória do lado esquerdo, fiz a curvinha ali, para poder fazer a baliza. Normalmente são 2 postos de balizas, onde eu fiz eram 2 locais de baliza, então às vezes tem que esperar alguém sair que tá fazendo baliza, enfim. E agora lá, gente, a baliza é onde mais o pessoal reprova. Nas 2 vezes que eu fiz, eu não reprovei por causa de baliza, foi super tranquilo, eu treinei muito durante as minhas aulas práticas, então tava muito tranquilo, eu já sabia todos os macetes. Então, o único momento em que tem contagem de tempo para fazer é a baliza. Então, assim, durante todo o trajeto, você pode fazer tranquilamente, sério, tranquilamente, sem se preocupar com o tempo. Na baliza, tem um cronômetro. Eles vão calcular. Se não me engano, é 3 minutos e você tem 3 tentativas para fazer a baliza, tá? Então, se você deu ruim na primeira, fique tranquila, você tem 3 chances, tá? Então, eu fui certinho, olhei os pontos no retrovisor, olhei os pontos certinho do carro, igual a gente aprende na autoescola, fiz a baliza. Então, fui, dei a rezinha, entrei, né? Então, quando você estaciona na baliza, você não pode bater nos cones, não pode pegar na guia, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, você vai, estaciona, puxa o freio de mão, como se fosse desligar o carro normalmente. Não precisa desligar o carro, pelo menos comigo o instrutor falou, não precisa desligar. Só puxei o freio de mão, tudo certinho. Ele abre a porta do carro para conferir se eu entrei na vaga certinho, se não pegou guia, se não bateu nos cones. Se por acaso pegar guia, se bater nos cones, é reprovado, tá? Então, eu fiz tudo certinho. Depois ele falou, ok, pode continuar, pode prosseguir, e você vai sair da baliza.
Então, aí, pra sair, não tem tempo, se não me engano, não tem tempo. Eu acho que é só na hora de entrar que tem o cronômetro ali. Mas aí você também, gente, saia com cuidado, porque se você não bateu em nenhum cone, não pegou na guia na hora de entrar, tome cuidado para também na hora de sair não acontecer isso. Bater num cone, bater na guia, enfim, tome cuidado. Então, primeira coisa ali, tá no ponto morto, né? Que você, como se fosse desligar o carro, você vai colocar ré. Vai fazer, na verdade, a baliza do jeito que você aprendeu. Eu colocava ré porque eu aprendi indo um pouquinho para trás, depois saindo. Mas faça aí do jeito que você aprendeu, tá bom? Não tem uma única forma certinha. Não esquece de abaixar o freio de mão, tá bom? Porque se você não abaixar o freio de mão também, dá uma descontadinha. Inclusive, na minha segunda vez, eu abaixei o freio de mão, mas eu não abaixei todo. Então, na hora que eu saí e fez um barulhinho, ele falou, é o freio de mão. Então, descontou um pontinho. Foi a única coisinha aí, eu acho que, se eu não me engano, aconteceu. Na minha segunda vez, eu não lembro ao certo, tá? Abaixei o freio de mão, saí da baliza e no final do meu trajeto era a rampa. Era uma subida, onde no finalzinho da subida eu já virava esquerda para estacionar. Então, gente, é muito de boa. Assim, no meu caso, meu instrutor não pediu, falou, ai, faz a rampa. Porque, assim, era uma subida, então, obviamente, eu teria que fazer uma rampinha ali. Então, eu fui ali de boa, fiquei segurando ali na embreagem, que foi a forma que eu aprendi e me dei melhor. Mas você pode também segurar ali no freio de mão, enfim. Faça do jeito que você aprendeu, tá bom? Então, eu segurei ali na embreagem, olhei para um lado, olhei para o outro, não tava vindo o carro. Dei seta, entrei. Dei seta pra direita para estacionar e estacionei o carro. E você vai estacionar, gente, certinho. Estaciona, desliga o carro, puxa o freio de mão, enfim. Terminou a prova, ele vai falar aprovado, reprovado. Então, no meu caso, ele falou, tá aprovada, saí dali feliz da vida, passei na autoescola e eles iam me entregar a habilitação em casa. Então, basicamente, foi esse o meu processo aí da habilitação. Foi bem tranquilo, eu fiquei super feliz porque, como eu disse pra vocês, da primeira vez eu tinha certeza que eu ia passar de primeira. Então, assim, eu fiquei muito brava pela situação que eu passei. Eu posso contar pra vocês depois de novo, porque eu não errei nada, gente, sério, eu não tinha errado nada. Então, eu senti que foi, assim, algo que a pessoa queria, não sei, arrancar um dinheirinho de mim, sabe? Já na segunda vez, que inclusive eu deixei o carro morrer uma vez. E eu não lembro se foi na primeira ou na segunda vez que eu deixei o freio de mão e deu aquele apitadinho. E eu passei, sabe? Então, assim, da vez que eu errei, eu passei. E da vez que eu não errei, eu não passei. Então, ficou no ar, né? Então, gente, mas assim, a principal dica que eu tenho pra vocês é: fique tranquilo. Tenta controlar a ansiedade. Eu sei que é complicado, a gente fica nervoso, ainda mais quando envolve dinheiro, você não tem mais dinheiro para pagar a segunda prova, porque se você reprova, você tem que remarcar. E eu não lembro quanto que eu paguei na época, se foi 150, se foi R$ 200. Eu sei que eu tive que pagar para remarcar a prova, tá? Então, eu marquei a prova. Então, assim, a gente fica nervoso mesmo, mas tenta ficar tranquilo. Primeira dica, controle a ansiedade. Segunda dica, faça tudo com calma e sem correria, sem desespero. Siga todas as instruções ali do seu avaliador tranquilamente. Como eu disse para vocês, a única hora que tem um tempo para fazer é a baliza. Durante o trajeto não tem tempo, então você pode fazer tudo tranquilo, trocar as marchas tranquilamente, porque, sério, tem tempo, gente. Você não vai reprovar porque você foi mais rápido, foi mais devagar. Até porque na hora da avaliação você não pode correr com o carro. É 30 km por hora e só. Então, fique tranquilo, calma. Porque se você for querer ir na formação, querer fazer negócio correndo, pode ser prejudicial para você, tá bom? Terceira dica, ouça tudo que o seu avaliador estiver falando. Se ele mandar você virar à esquerda, vire à esquerda. Se ele mandar virar à direita, vire à direita. Mesmo que você conheça o trajeto, não fale e nem vá direto ao trajeto sem ele falar. Finja que você não conhece o trajeto, age naturalmente e siga todas as ordens, tá? Tem que esperar o avaliador falar o trajeto e você vai seguindo, tá? E na baliza é a mesma coisa. Fique tranquilo, respira fundo, faz os passos que você aprendeu na autoescola, tá bom? Se errou na primeira tentativa, não tem problema, você tem mais 2 tentativas para tentar fazer a baliza, tá?
E cuidado, faça com tranquilidade, lembre certinho dos pontos que vocês aprenderam, porque a baliza é, infelizmente, onde mais pessoas são reprovadas. E eu vi mesmo, nas 2 vezes que eu fiz a prova, eu vi pessoas sendo reprovadas na baliza. Então, assim, errou na baliza, não conseguiu sair dali, na hora mesmo, o instrutor desce do carro, troca de lugar com você no passageiro ali e pega o carro e você já vai embora. Se você vê alguém chegando com o instrutor dirigindo, é porque a pessoa já foi reprovada, tá bom? Mas é isso, gente. Essas foram as minhas dicas, essa foi a minha experiência na prova prática. Mas é isso, espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Estou aqui cumprindo com a minha dívida que eu falei que eu ia gravar o vídeo sobre a prova prática. Espero ter ajudado vocês. E vamos aqui nos comentários trocar informações, dar dicas um para o outro, para quem ainda não fez, vai fazer a prova. Se você já fez, como que foi a sua experiência com a prova prática? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Que é muito legal a gente trocar informações. Me diga aí também de onde você está assistindo. Eu sou de São Paulo, então acho que pode ser outros estados, podem ser de outras formas, tá bom? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!